vamos para a próxima matéria, que também vai cair nos testes no simulado, que são projeções ortogonais e vistas ortogonais. Então, vocês têm que saber como se faz uma projeção ortogonal. Como é que vocês vão fazer isso? Eu quero fazer a projeção ortogonal de um ponto e uma reta. Então, para isso, vocês têm que identificar qual reta que é perpendicular à reta que eu dei, entendeu? Ou seja, que faz um ângulo de 90 graus e que passa por esse ponto. Aqui eu não estou usando régua no momento, tá? Mas aí, se vocês puderem usar régua na prova, é bom. E aí aqui, tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Aí vocês traçam essa reta. Onde que está a projeção ortogonal do ponto P? É onde essa reta de 90 graus intercepta a reta original. Então, esse ponto aqui de encontro entre essas duas retas é a projeção ortogonal do ponto P, que eu escrevo como P'. E se eu quero a projeção ortogonal de um segmento de reta? É muito simples. Eu vou fazer as projeções ortogonais das extremidades dessa reta. Então, vou fazer projeção ortogonal da extremidade A. Então, qual reta que é perpendicular à reta original e que passa ao ponto A? Essa reta aqui. Qual reta que é perpendicular ao ponto B que passa pela reta original? Aí vocês vão traçar essa reta aqui que faz 90 graus, tá? Projeção ortogonal, você tem as projeções ortogonais A' e B', que dos pontos A e B, né? A projeção ortogonal do segmento é o quê? É o segmento de reta A'B'. Pronto, muito simples, né? Vistas ortogonais. Então, se pedir para vocês desenharem uma vista ortogonal ou para identificar, vocês têm que saber que existem 6 tipos de vistas ortogonais. A gente tem a vista ortogonal superior, que é vista de cima, inferior, que é vista por baixo, frontal, que é vista pela frente, ou frontal ou anterior. As duas estão corretas, beleza? Que é vista de frente. A posterior é vista por trás. A gente tem a vista lateral esquerda e a lateral direita. Eu vou desenhar as vistas ortogonais dessa pirâmide de base retangular. Observe o seguinte, que quando eu tenho uma aresta de uma figura tridimensional que eu sei que existe, mas eu não estou vendo em uma das vistas, eu coloco ela tracejada. Então aqui eu desenhei tracejada, por quê? Porque eu sei que essa aresta existe, mas está atrás da figura, tá vendo? Essa outra também e essa terceira também. Então eu vou começar com a vista superior. Vista ortogonal superior. Se eu ver essa pirâmide de base retangular por cima, eu vou ver um retângulo. E aí o vértice da pirâmide vai estar aqui bem no centro do retângulo. E eu vou conseguir ver as arestas. Então, como eu consigo ver, eu tenho que desenhar linhas contínuas, beleza? Então fica assim, Essa é a vista superior. Vista ortogonal superior. E se eu ver essa pirâmide por baixo? Eu vou ver um retângulo também. Só que agora essas arestas aqui, eu já não vou conseguir enxergar. Eu sei que elas existem, mas eu não enxergo. Então eu vou colocar em linhas tracejadas. Então essa é a vista ortogonal inferior.
E qual é a vista ortogonal frontal? Nesse caso aqui, eu vou considerar que a frente dele seja essa parte aqui, ó, essa face de verde, tá? Então, essa face de verde não pega o maior lado do retângulo, então vai ser um triângulo com uma base um pouco maior do que as outras, tá? Então a frontal vai pegar o maior lado. Então vai ser esse triângulo aqui, ó. Essa é a vista ortogonal frontal e ela também é a vista ortogonal posterior, tá? A vista ortogonal frontal costuma ser escrita como anterior. Então essa daqui serve como vista ortogonal anterior. E ela também é a vista ortogonal posterior, porque elas são idênticas. Para não ficar redundante, eu vou aproveitar a mesma figura, beleza? Agora, e as vistas lateral, esquerda e direita? Aí já vão pegar esse lado menor do retângulo, entendeu? Então vai ser um retângulo assim com uma base menor. Um triângulo quer dizer com uma base menor, ó. Esse triângulo aqui tem uma base um pouco maior. Esse tem uma base menor. Então essa daqui é a vista ortogonal lateral esquerda e vista ortogonal lateral direita. Pessoal, sobre geometria espacial, vocês também precisam saber como calcula o volume dos sólidos geométricos, tá? Então aqui, 4 sólidos geométricos que vocês precisam saber como calcular o volume. Vamos começar com o paralelepípedo. E o que é um paralelepípedo? O paralelepípedo, ele é um poliedro em que todas as faces são retângulos, entendeu? Aliás, desculpa, todas as faces são paralelogramos, porque a gente tem também o paralelepípedo oblíquo. No caso, o oblíquo vocês vão aprender no ensino médio. Aqui a gente vai trabalhar só com o paralelepípedo reto, tá? Então, no paralelepípedo reto, todas as faces são retângulos. E como é que eu vou calcular o volume de um paralelepípedo? Ó, aqui a gente tem a largura. Essa largura eu vou representar pela letrinha A. Comprimento, que eu vou representar pela letra B. E a altura, que eu vou representar pela letra C. Aí o volume vai ser A vezes B vezes C, tá? Vou mostrar as fórmulas e depois eu mostro exemplos, tá? Agora o cubo. O que é o cubo? O cubo ele é um paralelepípedo em que a largura, o comprimento e a altura possuem a mesma medida. Então, essa aresta aqui, ó, vale A, essa também vale A, e a altura aqui, também é uma aresta, né, vale A. Então, o volume do paralelepípedo não é eu multiplicar as 3 dimensões, largura vezes comprimento vezes altura. O cubo é a mesma coisa. O volume vai ser A vezes A vezes A. Só que A vezes A vezes A é A elevado ao cubo. Então, o volume do cubo é A elevado ao cubo. Beleza?
O volume do prisma. Como é que eu vou calcular o volume do prisma? Primeiro, vocês vão calcular a área da base do prisma. Então, aqui a gente tem a área da base. E a gente vai ter uma altura. E o que é o prisma, né? Porque eu não expliquei ainda. Prisma é assim. Ele é uma figura tridimensional que vai possuir uma base em formato de polígono e uma tampa com formato de polígono também. Entendeu? Então aqui a gente tem a base e a tampa com o mesmo formato. Se a base tem o formato de um triângulo, a tampa aqui vai ter o formato de triângulo. Se aqui for um hexágono, a base, a tampa vai ser um hexágono, beleza? Então, prisma, a gente tem uma base e uma tampa com o mesmo formato e as laterais são paralelogramos. Então, você pode perceber que todas as três laterais aqui, ó, são paralelogramos. Como esse prisma ele é reto, esses paralelogramos são o quê? Retângulos. Então, no nono ano, a gente só estuda prismas retos, entendeu? Então, uma base e uma tampa com formato de polígono e a lateral com formato de retângulo. Como é que eu calculo o volume? O volume de um prisma é a área da base dele vezes a altura. Tranquilo? E o cilindro? A gente pode entender o cilindro como um prisma, tá? O cilindro é um prisma? Não. Por quê? Porque a base dele é redonda. Então, como a base dele é redonda, é um círculo, não é um polígono. E para ser prisma, a base tem que ser um polígono, tá? Mas, se você aplicar um conceito que vocês vão aprender na faculdade de limite, vocês vão ver que se um polígono tiver infinitos lados, é como se fosse um círculo, entendeu? Então, as mesmas propriedades que a gente tem para o prisma, a gente vai ter para o cilindro. Ou seja, no prisma não era área da base vezes altura? O cilindro vai ser a mesma coisa. O volume é a área da base vezes altura também. Só que a diferença é que a minha base aqui é um círculo. Se ela é um círculo, vai ter um raio. E a gente sabe calcular a área do círculo, não é? É o π ralhão que eu mostrei para vocês, lembram? Π vezes raio ao quadrado. Então, o volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Essa é a fórmula para calcular o volume do cilindro. Olha só os exemplos. Então, eu tenho aqui um paralelepípedo com largura igual a 1 centímetro, comprimento igual a 3 centímetros e altura igual a 2 centímetros. Como é que vai ficar meu volume? O volume vai ser igual a 1 centímetro vezes 3 centímetros vezes 2 centímetros, certo? Aí eu vou multiplicar os números. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2 é 6. Aí os centímetros, ó, centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado e vezes centímetro é centímetro cúbico. Então o volume ele é dado em unidades ao cubo. Se eu estou usando centímetro, é centímetro cúbico. Se eu estiver usando metro, vai ser metro cúbico. Por exemplo, um cubo que tem aresta igual a 1 centímetro. O volume é igual a aresta elevado ao cubo. O volume vai ser 1 centímetro elevado ao cubo. O volume vai ser 1 ao cubo é 1. E centímetro elevado ao cubo é centímetro cúbico. Nesse caso, o volume é 1 centímetro cúbico. Aqui eu tenho um prisma, que a minha base é um triângulo retângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo retângulo? Base vezes altura. Aqui a minha base vai ser 12 e a minha altura vai ser 5. Então, eu vou calcular primeiro a área da base, para depois calcular o volume. Ó, a área da base é um triângulo.
base vezes altura sobre 2, né? Então, vai ser 12 vezes 5 sobre 2. E eu não vou colocar unidade de medida aqui. Eu vou colocar unidade de medida em todos aqui. Então, 12 centímetros vezes 5 centímetros sobre 2. Esse 2 eu consigo cortar com 12 e eu sempre aconselho vocês a cortarem os números para facilitar, tá? Então vai ficar, ó, cortei o 12 com 2, ficou 1 e 6. 6 vezes 5 é 30. Centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado. Agora que eu achei a área da base, eu vou calcular o volume. Volume é a área da base vezes a altura. Volume é igual a 30 centímetro quadrado vezes 5 centímetro. O volume é igual a 30 vezes 5, 150. E centímetro quadrado vezes centímetro, eu conservo a base, que é o centímetro, e somo os expoentes. 2 mais 1, que aqui é como se tivesse 1, né? É 3. Então fica centímetro cúbico. Porque volume vai ser sempre unidade cúbica, né? E o volume do cilindro é a mesma coisa. Área da base vezes a altura. Só que como sempre vai ser um círculo, eu posso usar a fórmula direta. Então, volume vai ser igual a π vezes o raio aqui vale 10 centímetros, então 10 centímetros elevado ao quadrado. E eu não coloquei a altura, né? Aqui a minha altura vai ser 20 centímetros. Então, vezes 20 centímetros. O π tem o valor aproximado de 3,14 e sempre no enunciado vai ter instruções a respeito do π, tá? Aí o ano que vem, quando vocês forem para o ensino médio, quando o enunciado não der instruções a respeito do π, vocês vão deixar em valor de π, mas isso é só a partir do ano que vem. Aí volume. Então, 3,14 vezes 10 ao quadrado é 100 e centímetro elevado ao quadrado é centímetro quadrado, vezes 20 centímetros. Então, quanto que é 3,14 vezes 100? É 314, né? Vou andar com a vírgula dois zeros, ando duas casas com a vírgula, né? 314. 314 vezes 2 é 628, né? E vezes 20 é o quê? 6.280. Então, aqui o volume é 6.280 centímetros cúbicos. O que mais que vocês têm que saber, ó? Que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, porque pode ser que caia, tá? Em algum exercício que vocês verem mais para frente. Sempre que mencionar litro no enunciado, ele está falando que é 1 decímetro cúbico. E 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. É bom saber.